Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade aos nossos estudos ligados a noções de administração pública. Nessa aula nós vamos tratar sobre os modelos teóricos da administração pública, situação aí da evolução da administração. Então vamos observar aqui, tratar a respeito dos temas, tá? Então vamos lá. A evolução, deixa eu só pegar aqui a caneta, vamos lá, agora sim. A evolução da administração pública é um processo de aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo Estado à população. E esta é representada por três modelos. Nós temos a administração pública patrimonial, beleza? A administração pública burocrática e a administração pública gerencial. Inclusive, evidentemente, vamos tratar no decorrer a respeito de cada uma delas, né? Esses são os três modelos que você, no seu dia a dia, para resolver questões ligadas à administração pública, precisa se lembrar. Patrimonial, burocrática e gerencial, tá certo? Bom, e aí o que acontece? Vamos lá. Estado e sociedade formam numa democracia um todo indivisível. O estágio cuja competência e limites de atuação estão definidos precipuamente na Constituição. Deriva seu poder de legislar e tributar a população, da legitimidade que lhe outorga a cidadania via processo eleitoral. A sociedade, por seu turno, manifesta seus anseios e demandas por canais formais ou informais de contato com as autoridades constituídas. Aqui está contato, tá, gente? Porque eu tirei do plano diretor de 1995, então por isso que veio assim. Vamos lá, vamos entender melhor o que está dizendo aqui, né? Aqui está dizendo o seguinte, que o Estado ele tem ali a legitimidade de atuação, de criar regras, de poder de legislar, até lembra ali a ciência jurídica, né? A administração pública como ciência jurídica, tem a possibilidade, claro, também, o poder de tributar, poder coercitivo, inclusive, de tributar, ok? Só que também a sociedade precisa de serviços, de produtos públicos. E aí entra a administração pública, que precisando, no caso, satisfazer a esses anseios da população, tá? É pelo diálogo democrático entre o Estado e a sociedade que se definem as prioridades a que o governo deve ater-se para a construção de um país mais próspero e justo. E aí, para começar a nossa conversa aqui, temos a administração pública patrimonialista, que se entende como a primeira fase aí da administração pública. Lembre-se que nós estamos falando de uma evolução. Essa administração pública patrimonialista, ela foi até 1900, até a década de 30. Até a década de 30. Alguns podem dizer que foi até 1936, tá bom? Ou 1938, mas beleza. De uma maneira geral, a banca examinadora vai trabalhar aqui com até a década de 30. Administração pública patrimonialista. E aí o conceito é de dominação tradicional. Então, a administração pública patrimonialista ela tem essa coisa da dominação tradicional, porque ela está ligada aos costumes e tradições. E o detentor dessa autoridade deve ser obedecido por todos, independente das classes sociais. Então, só para a gente conseguir compreender, a gente pode dizer o seguinte, que a administração pública patrimonialista, ela é desde o descobrimento do Brasil até a década de 30, ou seja, é muito tempo, né, gente? 1500 até 1930, até a década de 30, ok? Uns vão dizer também que pode ser entendida desde a chegada da família imperial, né, a monarquia, a família imperial no país, e aí você passa a ter essa dominação tradicional. É uma dominação em que quem manda é o soberano, entendeu? O príncipe, o rei, o imperador, seja quem for o nome aí que a gente for utilizar,
Até inclusive numa época a gente teve essa situação ocorrendo depois da proclamação da República, ainda perdurou a administração pública patrimonialista, porque a gente só foi mudar mesmo, ter uma mudança mesmo na década de 30, 1930. Ou seja, só que a proclamação da República é no final aí, né, de 1889, se eu não me engano, se não falha a minha memória aqui nesse momento. Então, quer dizer, a gente ficou um tempão aí já como república, porém como ainda administração pública patrimonialista. Inclusive, é chamada aí de República Velha, ok? Bom, continuando, olha só, algumas características da administração pública patrimonialista. Primeiro, nós vamos ter aqui o seguinte, nós vamos ter um soberano, e esse soberano é o que manda e desmanda, ele tem todo o poder, tá? Então o poder não emana do povo, como a gente diz hoje em dia. Está na nossa Constituição Federal, o poder está na mão do soberano, ele que manda e desmanda, tudo bem? Tínhamos cargos públicos? Com certeza absoluta, já tínhamos cargos públicos sempre, né? Só que os cargos públicos são cargos considerados cargos de sinecuras e cargos de prebendas. Prebendas, o que isso significa? Sinecura você pode entender como muita renda. Prebendas, né? Na verdade, muita renda, tá bom? E sinecuras, a ideia de você ter assim, cargos que são hereditários, vitalícios, certo? Vai passando de pai para filho. Hereditários. Vitalícios. Prebendas, muita renda, tá? Então, cargos de muita renda. E sinecuras, pouco trabalho. Muita renda e pouco trabalho. Tá certo? Nós tínhamos aqui, no caso, na administração pública patrimonialista, uma desorganização. Uma desorganização em que sentido, né? No sentido de que, na verdade, não existia aí uma ideia de, vamos fazer a administração dessa forma. Cada um fazia bem o que bem entendia. Inclusive, o funcionário público ele tinha status, muitas vezes, de nobreza. Status de nobre, tá? Mandava e desmandava. Então, não era uma coisa muito interessante, tá certo? Favorecimento. Passamos até aqui. Tá, ó, favorecimento. Tudo na base do favorecimento. Então, você vê que as características da administração pública patrimonialista não são nada interessantes. Olha só. Esse aqui é o conceito que eu tirei do Plano Diretor da Reforma do Estado, que é um documento de 1995. Olha só o que ele diz sobre a administração pública patrimonialista. No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares servidores possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados prebendas, ou seja, muita renda, como eu falei para vocês. A res pública não é diferenciada da res príncipes. O que isso significa? A coisa pública não se diferencia da coisa privada. Não existe diferença. Não há distinção entre coisa pública e coisa privada aqui. Por quê? Porque o soberano, que tem ali quase um semideus, ele manda e desmanda, como eu falei para você, e ele privatiza o que é público para ele. Então, cuidado, né, que o termo privatização aqui na administração pública patrimonialista não é utilizado como a gente tem hoje. Essa privatização é que o soberano ele toma posse de tudo. Tudo passa a ser dele, entendeu? Nessa situação. Você já assistiu aqueles filmes de época medieval, né? Esses filmes de época medieval mostram uma situação bem interessante. Sai o cavaleiro lá do palácio, né? Do rei, e aí ele chega lá nos camponeses, né? E simplesmente vira assim para a galera e fala assim, em nome do rei,
isso a partir de hoje pertence ao rei, aquilo pertence ao rei. Os bens acabavam pertencendo ao rei, eles simplesmente levavam embora em nome do rei, entendeu? Então é mais ou menos essa situação que ocorre, tá? Bom, e aí é o seguinte, ó, continuando aqui a nossa leitura. Então, logo, a res pública não é diferenciada da res principis, em consequência, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração. No momento em que o capitalismo e a democracia se tornam dominantes, o mercado e a sociedade civil passam a se distinguir do Estado. Neste novo momento histórico, a administração patrimonialista torna-se uma excrescência inaceitável. Ou seja, essa forma de administrar, em que o servidor tem status de nobreza, fazem o que bem querem, não tem organização, já não tinha mais condições nenhuma de isso dar continuidade. Por quê? Porque a gente estava vivendo o capitalismo. Gente, eu estou falando, se vocês não entenderam ainda, eu estou falando aí do final da década de 20, começo da década de 30, aqui no Brasil. Em outros lugares, um pouquinho até antes, né? Beleza? Então, olha que não tinha mais como viver dessa maneira. Tanto que na década de 30, aqui no Brasil, nós tivemos a reforma administrativa, deixamos de ter administração pública patrimonialista e passamos a ter administração pública burocrática, pelo menos no papel. Pode ser que na prática isso tenha demorado mais, mas no papel foi isso que aconteceu, tá? Deixamos de ter administração patrimonialista, vou repetir de novo, para termos administração pública burocrática. A administração pública burocrática veio justamente por conta do capitalismo, do Estado liberal, certo? E a administração pública burocrática aqui no Brasil foi conhecido como Estado Novo, o Estado Novo de Getúlio Vargas, a Nova República. Por quê? Porque até a década de 30 nós tínhamos a Velha República, tá bom? Beleza, vamos dar continuidade. Então o texto aqui está falando sobre isso, né? Que a administração pública patrimonialista ela se torna inaceitável e aí vem a administração pública burocrática, que a gente vai trabalhar bastante a respeito disso, tá bom? Aqui, ó, para vocês terem uma noção. A administração pública burocrática surgiu na segunda metade do século XIX, aqui está justamente se referindo porque, veja, essa administração pública burocrática não é só no Brasil. Isso foi acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e depois com certo delay, vamos dizer assim, no Brasil, tá? No Brasil mesmo é só no início do século XX, tá? Mas na Europa, nos Estados Unidos, metade do século XIX. Bom, aí o que acontece? Olha só. A administração pública burocrática surgiu na segunda metade do século XIX como uma tentativa de combate ao nepotismo e à corrupção. Aliás, isso aqui também é importante você guardar. Se falar na sua prova que na administração pública patrimonialista nós tínhamos como característica o nepotismo e a corrupção, você marque como correto, sem problemas. Tudo bem? Nepotismo e corrupção é marca característica da administração pública patrimonialista. Aí talvez você, nesse momento, você esteja aí pensando o seguinte, mas espera aí, professor, até hoje eu vejo nepotismo e corrupção acontecendo. Sim, mas veja, hoje nós não entendemos como uma característica comum da administração pública, e sim como uma disfunção da administração pública e algo que precisa ser combatido, tudo bem? Naquela época era comum, normal, nepotismo, corrupção como característica da administração pública patrimonialista. E aí a administração pública burocrática ela vem no sentido do quê? De combater o nepotismo e a corrupção. Você já percebeu que não conseguiu. Tentou, mas não conseguiu. Bom, o modelo de Estado liberal não comportava mais as práticas patrimonialistas e precisava, a grosso modo, de uma nova alternativa, que é justamente a administração pública burocrática. Aí, ó, deixa eu abrir aqui uma tela,
só para você entender, senão, vamos lá. Ó, nós temos a administração pública, tá? E aí nós passamos a ter a patrimonialista. Essa administração pública patrimonialista até a década de 30, beleza? E aí depois a gente vai ter a administração pública burocrática, certo? Da década de 30 até início da década de 90, ok? E depois nós vamos ter a administração pública gerencial, que é a partir da década de 90, até os dias de hoje. Assim, acho que você consegue observar melhor. A administração pública patrimonialista, você viu comigo que ela tem como base aí, né, corrupção, nepotismo, certo? Você passa a ter também, né, a não distinção da coisa pública com a coisa privada. E aí a burocracia ela vem com o intuito de criação de regras, criação do formalismo, da impessoalidade e visa combater as práticas patrimonialistas. Já a administração pública gerencial ela vem com o intuito da flexibilidade, da eficiência, de olhar o cidadão como uma espécie de cliente, de satisfazer as suas necessidades, a satisfação, tá? A burocracia tem o foco nos processos, enquanto o gerencial tem o foco nos resultados. Beleza? Então, interessante você guardar esse resuminho aí. Tira um print, faz alguma coisa. Vamos continuar. Então, ó. Então, você entendeu a administração pública patrimonialista, depois surgiu a administração pública burocrática para combater o nepotismo e a corrupção da administração pública patrimonialista, e depois nós tivemos a administração pública gerencial. A administração pública gerencial constitui um avanço e, até um certo ponto, um rompimento com a administração pública burocrática. Cuidado, né? É até um certo ponto, não é que rompeu totalmente. Isto não significa, entretanto, que negue todos os seus princípios. Pelo contrário, a administração pública gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva, embora flexibilizando alguns de seus princípios fundamentais, como a admissão, segundo rígidos critérios de mérito, a existência de um sistema estruturado e universal de remuneração, de carreiras, de avaliação, constante de desempenho, de treinamento sistemático. A diferença fundamental está na forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para concentrar-se nos resultados, e não na rigorosa profissionalização da administração pública, que continua um princípio fundamental. Então, a burocracia, só para você entender aqui o contexto, ela está focada num controle a priori, que eu já vou explicar para vocês. Já a administração pública gerencial está focada no controle a posteriori. E o que vai diferenciar essas duas situações, né? O seguinte, o controle a priori é mais rígido, ou seja, antes mesmo de colocar em prática, a gente já faz um controle, um processo de fiscalização. O controle a posteriori, ele é mais flexível, ou seja, nós vamos avaliar o desempenho, avaliar de acordo com como foi a execução, aí sim nós avaliamos para cada vez melhorar, tudo bem? A administração pública gerencial, ela inclusive, ela foi instituída na década de, por isso que falei, da década de 70 na Inglaterra e depois no início da década de 80 nos Estados Unidos, certo? E depois veio para o Brasil na década de 90, viu gente? Então,
finalzinho aí da década de 70 na Inglaterra e mais outros países da Europa posteriormente, e comecinho da década de 80 nos Estados Unidos e depois meados da década de 90 no Brasil. Guarda isso, pode ser que você precise em algum momento. Tá bom? Beleza? Continuando, vamos lá. A administração pública gerencial vê o cidadão como contribuinte de impostos e como cliente dos seus serviços. Os resultados da ação do Estado são considerados bons, não porque os processos administrativos estão sob controle e são seguros, como que é a administração pública burocrática, mas porque as necessidades do cidadão cliente estão sendo atendidas. Beleza? Então, você vê aqui a administração pública enxergando o cidadão como contribuinte e como cliente também. Então, é preciso satisfazer, né, satisfação das necessidades. O paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado nos princípios da confiança e da descentralização da decisão, exige formas flexíveis de gestão, de horizontalização de estruturas, de descentralização de funções, de incentivos à criatividade. Contrapõe-se justamente à ideologia do formalismo, do rigor técnico, da burocracia tradicional. A avaliação sistemática, a recompensa pelo desempenho, capacitação permanente, que já eram características da boa administração burocrática, acrescentam-se os princípios da orientação para o cidadão cliente, do controle por resultados, da competição administrada. Quero que vocês entendam uma situação, tá? A administração pública burocrática, que foi da década de 30 até a década de 90, e depois a gente passa até a administração pública gerencial, ela não foi implementada para acabar, destruir com a administração pública burocrática, não. Ao contrário, ela utiliza os princípios aí da administração pública burocrática, mas com algumas outras situações que, claro, vai diferenciar a burocracia do gerencialismo. A burocracia, ela tem total desconfiança no servidor público, nos funcionários, tanto que há regras bem rígidas nesse sentido. Existe a centralização, né, da responsabilidade do poder na administração pública burocrática. Já na gerencial, você passa a ter uma confiança, né? Não é uma confiança total, mas uma confiança aí limitada, certo? Na administração pública burocrática, a gente tem uma verticalização, uma estrutura bastante verticalizada, cheia de comandos, né? Cadeia escalar de comando. Já na administração pública gerencial, a gente tem uma horizontalização, menos níveis hierárquicos. Então, são coisas aí que é interessante a gente observar, que passam a ser as diferenças, né, entre elas. Vou até aqui abrir de novo uma tela, só para você observar. Vou colocar aqui, burocracia, tá? Gerencialismo. Isso aqui que eu vou fazer é ótimo para você guardar aí as diferenças entre elas e mandar super bem na sua prova. Então, a burocracia, ela é focada no formalismo, significa o quê? Regras, né? Tá? No profissionalismo, aqui entende-se que para ser servidor público, funcionário público, é preciso ter mérito. Para ter um cargo é preciso ter mérito, e aí entra uma diferença entre a burocracia e o patrimonialismo. O patrimonialismo não tem isso, é favorecimento. O patrimonialismo é simplesmente ali, existe uma situação de nepotismo. Já a burocracia não. Para combater o nepotismo, que seria uma prática aí da administração pública patrimonialista, você precisa ter o profissionalismo, uma questão de mérito, de meritocracia, de merecimento. Tá? Beleza? Aí nós vamos ter aqui também uma outra situação, que é o formalismo, o profissionalismo, a impessoalidade. Esses são princípios basilares da burocracia que continuaram no decorrer no gerencialismo.
Mas evidentemente que a gente vai ter outras situações aqui que vai fazer a diferença no gerencialismo, né? Ou seja, que vai ser diferente. Por exemplo, a centralização do poder, né? A ideia da hierarquia na administração, beleza? A verticalização, muita estrutura verticalizada, né? Beleza? Trabalhar de maneira racional, legal, ou seja, dentro da razão, dentro das regras da lei. Ok, beleza? Mais rígido, né? Então, a burocracia é mais rígida. Certo? Já no gerencialismo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter esses três aqui que você já viu, mas a gente vai ter também a ideia da eficiência, que é utilizar o recurso da maneira correta, da eficácia, alcançar resultados, tá bom? Da efetividade, da descentralização, ok? Da descentralização, ou seja, ao invés de você ter uma centralização, você descentraliza, dando poder aos outros atores, né, envolvidos, certo? Flexibilidade, competitividade. Eu não posso esquecer do controle, né? Um controle aqui, ó, pensando na avaliação dos resultados. Ou seja, um controle a posteriori. Enquanto que na burocracia, o controle ele é a priori. E o foco da burocracia está nos processos. Já o foco do gerencialismo está nos resultados e até mesmo pode falar na sua prova nos clientes, né, no cidadão. Porque o cidadão é entendido como cliente, como você viu aqui comigo. Tá bom? Beleza, né, gente? Show de bola. Então já passamos aqui por isso. Vamos ver aqui uma questãozinha, para você ter uma noção de como o tema já foi abordado, né? Olha só, focalizando-se a mudança cultural na administração pública, destacam-se a emergência de valores gerenciais e o fenômeno resistência. No processo de transformação, são introduzidos na administração pública elementos característicos da lógica empresarial desenvolvidos no contexto da administração privada, pela via da transferência e adaptação de conhecimentos gerenciais. Dentre os pontos delineadores, a cenário alternativa, que não se relaciona a esse emergente paradigma gerencial. Vamos lá. Alternativa A, descentralização política e administrativa. B, redução de níveis hierárquicos. C, flexibilidade organizacional e confiança limitada. D, exclusiva orientação para gestores da organização. E E, controle por resultados. Gente, olha só. Ele falou aqui, né, da mudança cultural na administração pública, que eu comentei para vocês, do patrimonialismo, para o burocrático e do burocrático para o gerencial, certo? E ele diz aqui, né, que nesse processo de transformação são introduzidos na administração pública elementos característicos de lógica empresarial desenvolvidos no contexto da administração privada. Esses elementos característicos de lógica empresarial desenvolvidos no contexto da administração privada, principalmente na administração pública gerencial, tá? Que acaba acontecendo. E aí ele coloca aqui, dentre os pontos delineadores, a cenário alternativa que não se relaciona a esse emergente paradigma gerencial. Então você precisa, claro, marcar uma alternativa que não é voltada ao paradigma gerencial. Vamos lá, descentralização política e administrativa tem a ver com gerencialismo? Tem sim. Tanto é que é uma das características que eu mostrei para vocês. Redução de níveis hierárquicos também é voltado ao gerencialismo.
Lembra que eu falei que agora é mais horizontal e antes era mais vertical. C, flexibilidade organizacional e confiança limitada? Também, porque antes a gente tinha desconfiança. E, controle por resultados? Opa, sim! Tanto que eu falei que o foco passa a ser o foco nos resultados. Portanto, pessoal, qual o gabarito aí da nossa questão? Alternativa D, né? Exclusiva orientação para gestores da organização. Percebe? Esse exclusiva orientação para gestores da organização está errado. A gente pode pensar que hoje tem uma orientação para gestores, para os colaboradores, não só para os gestores, mas para todos os atores envolvidos. Todos os atores envolvidos. E não só para uma parte. Exclusiva orientação para gestores é mais focada aí na burocracia. Por isso, o gabarito da nossa questão aí, alternativa D, tá bom? Continuando, vamos lá, próxima questão. Deixa eu colocar aqui na tela cheia, fica melhor para vocês. Olha só essa questão. Ó. Diz assim, a administração pública tem passado por reformas decorrentes da mudança de paradigmas no mundo. Em relação às tipologias da administração pública, leia as afirmativas abaixo. Primeira, a administração pública gerencial baseia-se em princípios orientadores do seu desenvolvimento, como a profissionalização, a hierarquia funcional, a impessoalidade e o formalismo. Vamos lá, gente, eu já vou resolvendo, tá? Já vou resolvendo a questão. Isso aqui está errado. Por quê? Porque esses princípios orientadores não é da administração pública gerencial, e sim da administração pública burocrática. Eu trabalhei com isso aqui com vocês, né? Então, olha só. Das afirmações estão corretas apenas. Alternativa A, 3 e 4? Pode ser. B, 1 e 2? Não. Por quê? Porque o 1 é burocrática e ele está querendo a correta. Isso aqui está errado. Vamos ver a segunda. A administração pública burocrática tem como um de seus princípios separar os interesses pessoais do detentor do poder e os instrumentos colocados à disposição do poder público para garantir a satisfação da sociedade. Bom, isso realmente acontece. A burocracia trabalhou com essa intenção, né, de separar os interesses pessoais do detentor do poder. Lembra que eu falei no início dessa aula que na administração pública patrimonialista não há uma distinção entre a coisa pública e a privada? E a burocracia vem justamente no intuito de separar o que é interesse pessoal, né, privado, o que é interesse público e vice-versa. Então, logo, esse item aqui está certo, tá? Beleza? Então, legal. Continuando. 3. A administração pública patrimonialista baseia-se na dominação tradicional. Que é aquela dominação tradicional? Uma dominação patriarcal, tá? De herança, de pai para filho, tá? Em que o aparelho do Estado atua como uma extensão do poder do soberano e os cargos são considerados prebendas. Ó, até comentei isso para vocês, isso aqui também está correto. Então o item 3 está correto. Ó, vamos lá, das afirmações estão corretas apenas. O item 2 está correto e a A não consta, certo? O item 1 está errado. Ó, o D, a alternativa D também estava errada, porque a afirmativa 1 está errada. E a E também, porque consta a afirmativa 1, está errada. Então ficamos com a alternativa C, 2 e 3. Vamos ver a 4. A administração pública clássica baseia-se no princípio de que a sobrevivência de uma organização depende mais do equilíbrio com o ambiente externo do que com os sistemas internos. Tem nada a ver, né? A gente viu aqui patrimonialista, burocrática e gerencial, tá certo? Então ficamos com a alternativa C nessa questão. Ok? Maravilha. Eu acho que eu tenho mais uma questãozinha aqui para vocês. Temos sim, vamos ver. Deixa eu colocar aqui na tela cheia. Bora lá. A questão diz assim, ó, selecione a opção correta. Alternativa A. A era Vargas caracterizou-se pelo patrimonialismo do serviço público, estabelecendo como forma de acesso a cargos do governo o processo discricionário de seleção. Pessoal, 2 erros aqui. A era Vargas é da década de 30, tá? Né? Década de 30. Propriamente dito, 1936, foi implementada a administração pública burocrática.
e não patrimonialista. Tá bom? E o processo não é discricionário, o processo é vinculado. Por quê? Profissionalismo. Na era Vargas, foi-se entendido que para ser funcionário público precisava passar por um processo de seleção, que a gente conhece hoje como concurso público, lá no início da década de 30. Ok? E aí, evidentemente, isso vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Ok? Bom, alternativa B. Antes da década de 40 do século passado, prevalecia na administração pública o modelo weberiano da administração pública. Pessoal, eu não falei quem que é modelo weberiano, mas ó, o que acontece? A burocracia, todas as ciências, né, e teorias, elas têm autores, né? Normalmente vários autores, mas sempre tem aquele autor que ele é mais conhecido para aquela situação. Então, no nosso caso aqui, a burocracia, o pai da burocracia chama-se Max Weber, tá? Beleza? Maximiliano Weber. Então, veja, não é antes da década de 40, né? Para nós aqui no Brasil, depois da década de 40, basicamente. Beleza? Ou durante, né, a década de 40 e beleza. Durante o regime militar nos anos 70, prevalece o crescimento da administração indireta e com ela a profissionalização do seu alto escalão, regido pelo regime seletista. Ó, isso aqui eu vou deixar em stand-by, vamos ver a próxima. Nos anos 30, a criação do DASP marca a implantação do modelo burocrático na administração pública. Até aí tudo bem. Tendo como paradigma a avaliação de desempenho. Gente, se você prestou muita atenção no que eu falei durante essa aula, você vai se lembrar que a avaliação de desempenho é na administração pública gerencial. E a administração pública gerencial é a partir da década de 90 e não na década de 30. Realmente, na década de 30 foi criado o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, tá bom? Mas a avaliação de desempenho é da década de 90. Olha só a mistureba aqui que o examinador fez. Então, logo, isso fica errado. Alternativa E. A reforma da década de 90 tem como seus focos o princípio do mérito, ou seja, do profissionalismo, e o estabelecimento de regras rígidas e universalmente válidas. Errado, pessoal. Bom, e princípio do mérito, regras rígidas, não é década de 90, é década de 30, com a burocracia. Tá? Então, você percebeu que o que sobrou aí pra gente foi a alternativa C. Ou seja, durante o regime militar, eu não comentei isso para vocês, mas posteriormente a gente vai falar um pouquinho melhor. O que aconteceu, pessoal? Nós tivemos o decreto 200/67, que trouxe para nós justamente essa coisa mais flexível de criação de empresas públicas, sociedade de economia mista. Empresa pública, sociedade de economia mista, o regime é CLT, só que precisava passar por um processo de seleção, concurso público, por exemplo, tá? E, consequentemente, isso trouxe profissionalização, crescimento da administração indireta, porque empresa pública e sociedade de economia mista faz parte da administração pública indireta, né? E essa profissionalização do alto escalão. Beleza? Então, a alternativa C é o gabarito da nossa questão, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre esse período aí do final da década de 60 até o final da década de 70. Começou bem e, entre aspas, terminou um pouquinho ruim, né? Tanto que em 1979 nós tivemos a desburocratização e um programa para desburocratizar aí, mas também, de uma certa maneira, freando a administração pública da criação de empresas públicas, sociedade de economia mista, à torta e à direito. Beleza? Show de bola? É isso aí. Bom, assim eu finalizo então essa aula. Espero mais uma vez ter ajudado, ter contribuído, que você tenha entendido a respeito dos assuntos que foram tratados aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso treinamento intensivo para o cargo de técnico legislativo ou analista legislativo.
E se você chegou até aqui é porque você gostou, não é verdade? Então continue, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o treinamento intensivo para os 2 cargos, o gabaritando técnico legislativo e também o gabaritando analista legislativo. Eu quero aproveitar e passar para você quais são as vantagens desse treinamento. Então visualiza aqui comigo para você entender melhor. Olha só, vantagens dos cursos. Acesso imediato. Então no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso. Chega para você um e-mail de login e senha para você acessar a nossa plataforma. Normalmente esse e-mail chega na caixa de mensagens principal, mas pode ir também para a caixa de mensagens promoções, que é uma caixa de mensagens que tem principalmente no Gmail, tá? Ou até mesmo para o spam. Então é importante que assim que você adquirir, visualizar essas outras caixas, tá bom? Mas qualquer coisa é só entrar em contato conosco também. Você terá acesso ilimitado no curso preparatório, seja um, seja outro, tá? Não importa. Acesso ilimitado. Vale lembrar que você poderá ter acesso, você vai ter acesso durante 1 ano, independente da data de prova, tá? Então o curso fica acessível para você, o que é bom, porque você pode utilizar esse curso depois como mecanismo de estudo para outros concursos, porque as matérias, evidentemente, você pode aproveitar, tá bom? Você terá no curso preparatório teoria e questões comentadas. Vale lembrar, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Isso faz toda a diferença. Material em PDF e também grupo no WhatsApp para que você possa receber notificações, atualizações, tudo, ficar sempre ligado, né, nos cursos preparatórios, nos acontecimentos aí. Por exemplo, vamos marcar aulões ao vivo para os nossos alunos. Você recebe essa notificação no grupo do WhatsApp. Então, por isso que é importante você estar dentro dele. Ok? Beleza? Gente, olha só, além de todas essas vantagens aqui dos cursos, eu vou dar para vocês ainda 4 bônus. Visualiza aí comigo. Só esses bônus aqui já vale muita coisa, com certeza absoluta. Primeiro bônus, caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar, meu amigo. Olha só, além das questões comentadas que já fazem parte do curso, você vai receber caderno de questões. Vai ter um módulo na plataforma chamado Caderno de Questões. Os cadernos estarão separados por matéria, então você vai baixar. São milhares e milhares e milhares de questões. Não tem como eu falar exatamente o número aqui para você, mas ultrapassa 2.000 questões. Olha só, tudo isso para quê? Para que você continue estudando com a gente sem precisar sair da plataforma, né? Porque pensa bem, ó, você vai ter a parte teórica, vai ter resolução de questões comentadas e aí depois ainda por cima questões gabaritadas para você treinar. Além desse bônus, esse é o bônus 1. Bônus 2, redações corrigidas. Serão 2 redações antes da prova, tudo bem? Que você vai ter direito. Essas redações corrigidas são individuais. Então o que vai acontecer? A nossa professora encaminhará para vocês o tema, beleza? Você vai fazer uma redação, vai encaminhar para ela essa redação e ela vai corrigir redação por redação, de maneira individual. Só que tem um detalhe interessante. A prova ela vai acontecer no dia 5 de março para analista e no dia 12 de março para técnico, né, de 2023. E no dia 16 de abril nós teremos a prova discursiva, redação. Só vai fazer essa prova de redação quem for aprovado, classificado na prova objetiva. Então, para esses aprovados classificados, vai ter direito a mais uma redação corrigida. Olha só que bacana. No dia 3, no dia 3 não. O bônus 3, redação corrigida para os classificados. E bônus número 4, 2 simulados. Nós vamos aplicar 2 simulados para os nossos alunos. Fantástico, né? Esses simulados, eles ocorrerão em janeiro e fevereiro. Não tenho a data exatamente agora,
mas você sendo aluno vai ter todas essas informações, evidentemente, tá bom? 2 simulados. Porque a gente sabe que com um simulado você passa a ter uma ideia, uma noção de como que está realmente o seu desempenho, o que, que você precisa melhorar, tá bom? Os simulados, eles são questões ou inéditas ou questões adaptadas que a gente utiliza para justamente fazer isso, medir o seu desempenho, beleza? Show de bola, fantástico. Eu vou fazer uma promoção especial de lançamento, é valor de lançamento, eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor, então você que está assistindo aí a esse vídeo tem que aproveitar. Quais são os valores de lançamento? Vamos lá, ó. Curso técnico gabaritano técnico legislativo, de R$ 597 por apenas, olha só gente, R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Gente, na boa, esse valor você não compra nenhum lanche. Ou seja, se você economizar um lanche por mês, né, você paga o valor do curso preparatório para técnico legislativo, beleza? Agora, se você for estudar para analista, o valor do curso vai ficar da seguinte maneira: de R$ 697 por apenas R$ 397 ou 12 vezes de R$ 39,65. É o valor de uma pizza, né? A mesma coisa que eu costumo dizer, se você economizar uma pizza por semana, você paga o valor do curso preparatório. Eu falo isso, se você economizar uma pizza por mês, você paga o valor do curso preparatório. Eu falo isso porque na minha casa nós consumimos pelo menos uma pizza por semana. Então economiza uma por mês, pô. E pronto, você adquire o curso preparatório completo no valor de lançamento. Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter o link dos cursos. Tanto para técnico como para analista. Aí vai depender, claro, qual o foco que você tem. Aí você vai clicar, vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações, inclusive até mais aulas demonstrativas, tá bom? Vai ter um botãozinho amarelo no meio da página lá, você vai clicar nesse botão amarelo, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Mas se você tiver alguma dúvida, quando você clicar nessa página, vai ter um chat online, beleza? Você vai mandar a sua dúvida nesse chat online e alguém da minha equipe vai entrar em contato com você imediatamente, online, ao vivo, tá? Então você mandou a mensagem, alguém já te responde naquela hora, naquele momento, ok? Então, para sanar suas dúvidas, beleza? Ou você também pode chamar a gente na nossa central de atendimento WhatsApp. Tá aí os números, 11 97465 6052 ou 98593 4651. Então, qualquer dúvida que você tiver a respeito dos cursos preparatórios, é só chamar a gente que nós esclarecemos para você, tá bom? Beleza? Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você faça sua matrícula o quanto antes. Não perca tempo. Finalizou esse vídeo aqui, já clica, já faz a matrícula, já começa a estudar tudo rápido, imediato, porque a gente não pode realmente perder tempo se você pretende ser aprovado nesse concurso, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a gente. Então, ó, clica no link na descrição, na barra de comentários dos cursos que você deseja fazer para começar o seu estudo. Lembrando, quem adquiriu o curso de analista recebe também o curso de técnico legislativo, tá bom? Então, ó, um grande abraço para vocês. A gente se vê dentro da plataforma, hein? Clica aí e já começa os seus estudos. Valeu, tchau, tchau, até mais.